não pode... Oi, Isabelle, boa tarde. Então, a gente vai gravar aqui, porque vamos começar para a gente não atrasar e para a gente cumprir aqui a nossa obrigação de seguir o programa e de dar aula no horário certinho, tá bom? Aí o pessoal vai entrando, a gente vai tocando. Então, eu sugiro que a gente divida a aula da seguinte forma. Eu começo aqui com os informes, né, da disciplina, depois eu passo para os comentários sobre as resenhas, aproveitando para agradecer todos aqueles que mandaram as resenhas. Eu consegui responder a todos, mesmo para aqueles que mandaram com atraso eu respondi. Vi que quase todos, com exceção do Fernando, optaram por ler o texto em português, sem problemas, né? A gente criou essa alternativa para facilitar a adesão dos alunos. Então, a gente vamos dar os informes, vamos fazer os comentários das resenhas, e aí a minha sugestão é para que o grupo do ISO apresente, porque se eu for dar aula antes, eu vou acabar falando, tocando em temas, em aspectos que o grupo já vai ter falado. Então, é melhor valorizar a apresentação do grupo e depois eu entro com a aula, tá? Se o grupo já estiver aí a postos e estiver pronto para começar a apresentação, eu peço para que aguarde um tempinho até a gente chegar até vocês, tá bom? Tudo bem, gente? O grupo está aí? O Andrei falou que está ok. Beleza, Andrei. Tudo bem, professor. Tá ótimo. Então, eu acho que vocês concordam, né? Vamos valorizar o grupo e depois a gente entra na aula. Tudo bem? Beleza, sim, né? Tá bom. Antes, a respeito dos informes, vocês devem ter percebido o que a gente está fazendo aqui. Ao invés de fazer os alunos apresentarem na data que está no programa, vocês já perceberam que a gente está mudando um pouco isso, né? Então, assim, o que está acontecendo? Os grupos vão manifestando a data da apresentação do trabalho, do seminário, aí eu vou e dou a aula correspondente, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, né? Nós vamos dar a aula do ISO, que é a teoria do bem de clube, né? Com a apresentação do grupo do André, certo? E a próxima aula é a apresentação do grupo do IPCC. Então, se o grupo estiver de acordo, se tiver marcada essa aula, esse seminário para a próxima aula no dia 23, nós vamos dar aula da Arena Intergovernamental Multilateral. Vamos falar digamos, do que aconteceu com as convenções de meio ambiente nas relações internacionais nos últimos 30 anos, né? Aí eu vou enviar para vocês um artigo específico em português que complementa a bibliografia que está no programa, tá certo? Então, assim, está marcado o IPCC, né? O Painel Intergovernamental da Mudança Climática, que é um órgão de governo, né? Que acompanha, digamos, as emissões de gás de efeito estufa. O grupo vai apresentar a semana que vem e, portanto, nós vamos mandar o material de leitura desse assunto, né? Então, nós invertemos um pouco a lógica da disciplina, ao invés de obrigarmos os alunos a seguirem, né, o tema das aulas que está no programa. Não tem problema, a gente vai fazendo isso, valoriza o dia que os alunos querem apresentar e a gente só inverte e muda a ordem das aulas, não tem problema nenhum, certo? Está tudo certo. A disciplina vai acontecer da mesma forma. Bom, entrando então nos comentários, vocês viram que esse texto eu tive que achar ele assim meio no afogadilho, né? É um texto da primeira década dos anos 2000
sobre o ISO 14001. É um texto, assim, digamos, mais técnico, né? Que foi publicado na Gestão da Produção, aquela revista do pessoal da Engenharia de São Carlos, que é o curso que rivaliza, da USP, né? Mas que rivaliza com vocês aqui da Escola Politécnica, né? E é uma publicação de alta qualidade, enfim. O texto discute um pouco o ISO 14001. Então, só para reforçar algumas ideias aqui, que depois nós vamos ter que retomar na aula, depois da apresentação do grupo, né? Eu tentei explicar isso para quem mandou a resenha, tá? Qual é a diferença do ISO 14001 para a discussão de regulação pública velha e nova do texto do Fiorino que nós fizemos na aula retrasada? É que o ISO 14001, o grupo do André vai explicar isso em profundidade, ele é considerado um padrão privado, um standard, né? Privado. O que significa isso? Significa que a sua adoção depende da vontade, da decisão, né, das empresas fazerem o compliance, ou seja, aderirem às regras e normas dentro desse padrão. Então, é completamente diferente da regulação pública, que é imposta de cima para baixo pelo Estado, pela agência reguladora, pelo Congresso Nacional, como regulamentação, como projeto de lei, né? Então, são coisas completamente diferentes, tá? Essa é a primeira coisa. Não há nenhuma obrigação das empresas a aderirem a esse padrão, o ISO 14001. O que é o ISO 14001? É um sistema de gestão cujo objetivo principal para as empresas que aderirem reduzir o uso de água, de recurso hídrico, né? Reduzir o volume de efluentes, eventualmente lançados em rio ou tratados na unidade fabril, na unidade de produção, né? E também reduzir o uso de contaminantes no solo, né? Então, assim, é um modelo de gestão, são técnicas, né? E procedimentos de gestão que vão melhorar esses quesitos, né? Redução de água, redução de efluente, né? A gente não precisa entrar na parte operacional, porque vocês vão conhecer isso. E o nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é discutir, digamos, a política do ISO 14001, né? Quais decisões por trás desse padrão que nós temos que conhecer e discutir aqui, tá? Então, esse é outro ponto que eu tenho que comentar aqui das resenhas. Muitos alunos que fizeram a resenha entraram com a discussão do consumidor, que as empresas eventualmente adotam certificações privadas, ou seja, voluntárias, para sinalizar para o consumidor, apontando aí uma possível vantagem competitiva. O que eu respondi? Não é bem o caso com o ISO 14001, porque o ISO 14001 é um certificado atribuído à unidade de produção, à planta industrial. Esse é outro ponto também. É a indústria que faz uso do ISO. Vocês vão ver que não tem muito ISO 14001 no comércio e no serviço. Por quê? Porque é a indústria que traz a maior parte desses problemas ambientais ligados ao uso de recurso hídrico, lançamento de efluentes, né? E contaminação do solo, tá? É a indústria que causa digamos, essas externalidades negativas ambientais. Então, o ISO 14001 é um sistema de gestão para reduzir o impacto ambiental do setor privado, certo? Esse é a outra questão que eu queria colocar para vocês. Vale aquela pergunta que eu fiz no início, para muitos alunos que falaram: mas o ISO, as pequenas e médias empresas não conseguem fazer o compliance.
Sim, não conseguem, porque o ISO 14001 ele não foi feito, desenhado para pequena e média empresa. Ele foi desenhado para grande empresa multinacional que exporta e que importa, e que precisa de um certificado, né, na sua cadeia de valor, na sua cadeia produtiva. Tá? Esse é outro ponto importante que a gente vai explorar mais. E o pessoal ficou meio invocado com a história da Vale e da Petrobras. O ISO 14001 ele não serve para a indústria da mineração que usa barragem, né, de rejeitos, como é o caso da Vale, certo? Não tem nada que ver. O ISO é para a área operacional da mineração, de extração do minério de ferro. Tudo bem, a Vale tem um monte de problemas e cometeu uma série de crimes ambientais, mas não foi por causa de não compliance com o ISO, porque o ISO não tem nada a ver com os crimes ambientais perpetrados pela empresa, tá certo? Só para deixar isso claro que os alunos ficaram bravos, assim, meio assim, professor, você está dando um texto falando bem da Vale, olha que absurdo. Pois é, mas não tem nada que ver uma coisa com a outra. Existem certificações e auditorias específicas para testar a estabilidade das barragens, né? E aí sim houve uma falha, a gente vai discutir isso depois, né? Porque tem um problema aí na arquitetura institucional dessa certificação e da auditoria, que vocês vão entender depois o que aconteceu, tá? É, então, o ISO 14001 tem uma questão interessante aí, que é... então é voluntário, né, professor? Não é obrigatório, não é um padrão definido pela agência reguladora ou pelo governo. Verdade. É voluntário. Só que uma grande empresa, se quiser importar para outra subsidiária da mesma empresa no exterior, o requisito, a exigência global é da certificação ISO 14001. Por quê? Porque na matriz, né, a empresa opera com o padrão ISO. Se tem uma unidade da Volkswagen que faz motores no Brasil, numa unidade fabril que não tem o ISO, a Volkswagen do Brasil não pode exportar o motor para a Volkswagen na Alemanha, por exemplo, certo? Aí vocês vão falar, é voluntário? Professor, você não falou que é voluntário? É voluntário. O problema é que o mercado obriga as empresas a aderirem ao padrão ISO 14001. Então, tem essa questão interessante que alguns alunos colocaram, né? Mas é voluntário ou obrigatório? É voluntário do ponto de vista da escolha da empresa, mas o mercado, dependendo de onde a empresa atua, coloca como uma obrigação. Ou seja, se você não aderir e não fizer o compliance ao ISO, você está fora do mercado, certo? Você não consegue exportar. Então, o que acontece com as plantas das empresas multinacionais? Elas vão fazer, né, com que cada país onde elas operem tenha o padrão ISO 14001. Então, é uma sutileza para vocês entenderem o que é. Às vezes, o que é obrigatório acaba sendo meio voluntário, porque uma parte das empresas não adere. E aquilo que é voluntário acaba virando obrigatório por causa da imposição do mercado, não é do governo, é do mercado, tá certo? Bom, com isso eu encerro aqui. Bom, a última observação é um aluno, agradeço, não lembro o nome dele, ele fez o levantamento sobre o número de certificações ISO 14001 no Brasil hoje, né? Acho que é de 2019, são 4.000 certificações. Vocês vão falar, nossa, o Brasil está muito bem. Não está nada bem, né? A China tem 117 mil certificações ISO 14001. É o país com o maior número de certificações, né? E é um país ainda considerado um mercado emergente do ponto de vista
do PIB per capita, né? E da capacidade do poder de compra da renda per capita aferida, tá? Então, assim, a gente não está nada bem nesse filme, né? Mas a gente pode discutir isso mais para frente, os motivos. Então, Andrei, passo a palavra a você agora. Fiz os comentários da resenha. As resenhas diminuíram um pouco o número de alunos que mandaram. Eu comentei e entreguei todas elas, né? E já adianto que para a próxima semana, a gente vai sair um pouco dessa coisa de resenha, que começa a cansar, e eu vou dar um exercício para vocês fazerem. Tá prontinho já, vocês vão receber amanhã com o material da aula da semana que vem. Uma dúvida sobre o trabalho. Devemos aguardar o senhor enviar algum? Sim, eu estou enviando aos poucos o material da apresentação dos seminários, tá? Estou passando para a Isabela e para o Ian, e o Ian está endereçando para os alunos e para os grupos. Andrei. Ok, Bárbara, valeu. Andrei, a palavra é sua. Vocês têm a palavra agora, o grupo do Andrei, que vai apresentar o ISO como instituição. Vou começar a apresentar aqui, então, professor. Fica à vontade. Tá certinho a apresentação? Tá ótimo. Tá. Bom, o tema do nosso grupo é a ISO, que significa International Standardization Organization, e essa é a agenda da nossa apresentação. Ela vai ser estruturada da seguinte forma: primeiro a gente vai analisar a ISO enquanto organização, e depois a gente vai tratar sobre a norma 14001 em específico, para depois tirar algumas conclusões. Primeiro, para a minha parte, acho que é bom frisar que as informações que eu coletei são de um texto publicado em 2009, então alguns dados podem estar um pouco defasados, mas acho que eles vão servir para dar esse contexto estrutural que eu quero dar para a organização. Bom, a ISO é detentora de uma pequena sede baseada em Genebra, na Suíça, onde trabalham mais ou menos 150 funcionários, mas a sua adesão é global. Então, ela é uma ONG composta por diversas entidades nacionais de estabelecimento de normas, uma entidade por cada país membro. Então, por isso que ela pode ser chamada uma organização de organizações, porque essas entidades nacionais, por sua vez, também são heterogêneas, que são compostas de membros que podem incluir desde associações de comércio, sociedades profissionais, firmas, universidades e até indivíduos. E aí, pegando um exemplo aqui, nós temos que a agência reguladora americana, por exemplo, ela é composta por 1.300 corporações, 260 grupos técnicos, 30 agências governamentais, dezenas de universidades, cidades e até empresas estrangeiras. Quanto aos membros que compõem a ISO, ela é composta por 158 e a gente pode dividir eles em 3 tipos: os ativos, os correspondentes e os inscritos. Dentro do bloco dos ativos, a gente pode separar em 2, que temos os mais participativos e os menos. Desses que são mais ativos, nós temos 35. E eles participam de centenas de comitês técnicos, que eu vou explicar o que eles são mais adiante, e eles providenciam quase todas as sedes para esses comitês. 70 desses membros, que são um pouco menos ativos, participam um número mais reduzido desses comitês. 42, que são os correspondentes, eles bem recentemente desenvolveram as atividades de elaboração de normas a nível nacional, então eles não participam muito na elaboração de políticas, apesar de também serem informados sobre os desdobramentos. E, finalmente, nós temos 11 membros que são inscritos, e eles vão pagar uma taxa nominal e vão receber algumas informações também. Contextualizando para a América do Sul, nós temos o Brasil, que é representado pela ABNT, com 436 participações em comitês, e o único outro país sul-americano que também é um membro ativo é a Argentina, com 304 participações. Os outros são menos ativos. Bom, então, o que são esses comitês? Eles são basicamente umas reuniões dos membros para discutirem sobre uma tecnologia específica.
Cada membro vai fornecer uma delegação nacional, composta por experts na tecnologia que está em pauta, e que vão representar uma variedade de partes interessadas nessa tecnologia, desde a indústria, o governo federal, academia, enfim. Essas delegações vão apresentar uma posição que seja meio que um consenso nacional, que é uma representação das perspectivas de todas as partes interessadas. Nós temos que cada um desses 230 comitês e 500 subcomitês, que estava lá em 2009 esses dados, né? Eles têm uma secretaria rotativa, cedida por algum membro do próprio comitê. E a maioria das decisões dos comitês são tomadas eletronicamente. Quando os membros se encontram pessoalmente, geralmente é só por 1 ou 2 dias. Nós temos também que os comitês são subordinados, de uma certa forma, ao Conselho e ao TMB. O que são essas duas entidades? Bom, uma assembleia anual é realizada com todos os membros da ISO, e são eleitos um presidente, 2 vices e 18 países membros ao conselho, que vai atuar como se fosse uma espécie de diretoria executiva da organização. Os membros desse conselho são rotativos, mas costumam incluir as mais influentes organizações, como a AFNOR, a ANSI e a BSI, que são da França, Estados Unidos e Inglaterra. E esse conselho ele vai apontar um tesoureiro, que é rotativo, e um secretário-geral, que vai ser responsável pelas tarefas diárias da organização. E esse conselho vai ser aconselhado também por outros grupos, que são comitês de experts em planejamento financeiro, estratégia, desenvolvimento de políticas e assim por diante. E tanto esses grupos aí que vão aconselhar o próprio conselho, quanto os comitês técnicos, eles vão reportar ao conselho por meio da TMB, que é essa Technical Management Board, que vai operar como se fosse uma diretoria de gestão operacional. E esse setor detém boa parte do poder de definição de pautas da organização, que é um aspecto muito importante. E ele é composto por 10 membros, que são os países sede dos comitês técnicos mais significativos, e isso também são as maiores potências econômicas. E esses membros da TMB vão buscar promover pautas em áreas onde a ISO terá papel potencialmente importante em anos a seguir. Então, aqui, para representar essa estrutura, nós temos embaixo os comitês técnicos, que vão reportar ao conselho por meio do TMB, e aí essas setinhas mais pontilhadas são onde entram os conselhos, que vão trabalhar juntamente com o conselho propriamente dito, para reportar à Assembleia Geral, que seriam todos os membros. Apesar da estrutura que parece linear, o presidente não é o cargo que detém o maior poder dentro da organização. Inclusive, o cargo do presidente é quase que um cargo honorário, e o poder de fato está dividido entre os outros cargos. Quando a gente fala sobre poder dentro da ISO, a gente quer um aspecto mais importante é definir quais assuntos vão entrar em pauta para a criação das novas normas. Então, a gente tem alguns cargos que vão deter mais esse poder, que seria um dos vices, que vai presidir a TMB. Nós temos também os líderes dos membros mais importantes, que são os países desenvolvidos da Europa, os Estados Unidos e o Japão. E também o secretário-geral também vai deter bastante desse poder, porque ele vai ter o papel de buscar conectar todas as organizações estabelecedoras de normas, das agências reguladoras. Quanto à elaboração de normas de fato, nós temos 2 demandas principais que vão reger quais pautas vão entrar. Primeiramente, a gente tem as empresas que recebem produtos que elas sentem que são incompatíveis em termos de qualidade, sentindo falta de regulação, ou alguma coisa assim. E o segundo tipo de demanda é que a própria ISO vai criar para seus próprios serviços. Então, o secretário-geral, os vices e os líderes vão em busca de campos onde as novas normas podem ser úteis. Aí essas propostas vão ser debatidas nos comitês técnicos, que são específicos. Aí o secretário do comitê vai organizar as reuniões e delegar as tarefas, geralmente eletronicamente, como eu falei. E depois os membros concordarem em um primeiro rascunho da norma, ele vai ser enviado para os outros membros comentarem e votarem dentro de 5 meses. Se houver alguma objeção, 2 meses são adicionados para a discussão. E depois desse tempo, se 2/3 dos membros aprovarem o rascunho e menos de 1/4 se opuserem, a norma é publicada pela Secretaria Central. E elas demoram mais ou menos entre 4 ou 6 anos para serem publicadas, desde o tempo em que elas começam a ser debatidas no comitê técnico. Bom, finalmente, chegando em como a ISO se sustenta em termos financeiros, no ano de 2000 foi feito o levantamento em que a ISO tinha 100 mil funcionários envolvidos, com apenas 163 remunerados.
Então a gente vê que a questão do voluntariado é muito presente na organização como um todo, e existem diversas motivações por trás disso. Tem algumas pessoas que estão lá por meio que um dever moral de estar lá, alguns estão lá porque eles enxergam como parte do trabalho rotineiro deles, porque eles trabalham em empresa, e outros podem querer reconhecimento internacional, por exemplo. Aí o financiamento em si é derivado da venda de normas e certificados, que de acordo com o texto fazia parte de 40% do orçamento total, e os outros 60% seriam de repasse interno dos membros. E aí, em 2006, por exemplo, 34 milhões de dólares foram arrecadados por venda de normas e 136 milhões de dólares por repasse interno. Bom, falar um pouco agora da ISO com as teorias vistas em sala. E acho que é importante frisar que a ISO trata-se de um caso de governança transnacional, e a gente pode dizer isso, que ela é um ator independente que tem liberdade para atuar, tipo, além de todas as fronteiras geopolíticas dos países. Além disso, ela não tem submissão a ninguém, sendo tipo, ela não está submetida a nenhum poder estadual, tanto judiciário, quanto legislativo, quanto executivo. E, além disso, também é legal frisar que como ela adota padrões com base técnicas em diferentes campos do conhecimento, que oferecem uma base para outros atores que desejam se associar a ela, assim, esses atores são obrigados a cumprir compliance que é exigido pela ISO. E, além disso, também é importante frisar que ela segue as legislações dos estados que atuam os membros, que não tem, e assim, a ISO não tem governabilidade, ela tem apenas governança a quem se associa a ela. Pode passar. Agora, também falar um pouco do papel do setor privado. Acho que o papel do setor privado na ISO se trata do fortalecimento da instituição e de seus estándares por patrocinadores que acreditam nas questões tratadas em cada campo do conhecimento da ISO, ajudando a sempre evoluir os padrões e normas para chegar a um nível de excelência, e também da pressão do mercado para as firmas aderirem às diferentes ISOs, dificultando para as empresas que não fazem parte a exportar e importar, o que aumenta a relevância das ISOs. É importante falar também que a ISO acaba mudando um pouco o mercado em si, porque ela pode trazer consequências como uma associação de empresas que não tem o propósito da ISO, porém querem usufruir dos benefícios concedidos por ela. Pode passar também. E agora o papel do setor público se trata das questões que as normas das ISO apresentam jurisdição ao longo do globo, de maneira que a fortalecer as legislações locais para os diversos assuntos, como regulação ambiental brasileira, mostrando o alinhamento do Estado com a ISO, caracterizando a influência de atores governamentais em seus estándares. E outro papel do setor público também é de monitorar o cumprimento dos padrões da ISO pelas empresas licenciadas através de auditoria, estatais e tudo mais. É importante também utilizar a parte de persuasão do público geral, que pode também fazer uma pressão para isso mudar algumas normas e tudo mais, e pode passar, então. Bom, boa tarde, eu sou Andrei, eu vou falar agora mais específico sobre a ISO 14001, mas antes, dando um contexto geral da criação dela, na década de 90, muitos países já tinham as suas próprias legislações ambientais, algumas até já tinham passado por revisão, e elas buscavam reduzir e mitigar os impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento econômico e industrial, né? Só que essas legislações, elas eram diferentes umas das outras, isso faz sentido, claro, porque cada país tem as suas prioridades ambientais, mas se fazia necessário um mínimo de direção no âmbito internacional, principalmente no mundo corporativo, já que o processo de globalização é tão evidente. Então, a ISO decidiu desenvolver normas que falassem da questão ambiental e tivessem como intuito a padronização dos processos das empresas que utilizassem recursos provindos da natureza ou que causassem algum dano ambiental por conta das suas atividades. Bom, com isso, em 1993, a ISO reuniu diversos profissionais e criou o Comitê Técnico 207, que tinha como objetivo desenvolver normas em áreas envolvidas com o meio ambiente.
Pode passar slide. Essas normas são a família ISO 14000, bom, tem essa citação que é praticamente um subtítulo da página destinada a ISO 14000 no site da ISO. Ela diz, para empresas e organizações de qualquer tipo que exigem ferramentas práticas para gerenciar suas responsabilidades ambientais, existe a família ISO 14000. Bom, acho que essa frase exprime bem do que se trata a ISO 14000, mas basicamente ela reúne a maioria das normas do segmento ambiental da ISO e é direcionada a organizações de qualquer tipo que desejam estar seguras sobre políticas ambientais e de demonstrar também estar de acordo com as práticas sustentáveis. Bom, dentro do Comitê Técnico de 207, foi criado subcomitês, entre eles o subcomitê 1, que tinha como objetivo criar normas relativas aos sistemas de gestão ambiental. E desse subcomitê surgiu a ISO 14001. Pode passar. Bom, a ISO 14001, em resumo, estabelece as diretrizes básicas para o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental dentro de qualquer empresa, ou seja, visa fornecer garantia para a gestão da empresa e funcionários e também para os stakeholders que o impacto ambiental está sendo medido e melhorado dentro da empresa. É importante destacar que a norma, em teoria, ela é concebida para qualquer empresa, mesmo independente do porte e da atividade que ela exerce, mas, como bem o professor falou, ela é muito mais adotada para as indústrias de grande porte, principalmente. Acho importante destacar que a norma ela visa que o sistema de gestão ambiental ele esteja integrado com outros sistemas de gestão da empresa, atacando a questão ambiental de uma maneira sistêmica. Pode passar. Bom, ainda não mencionei, mas a ISO 14001 é a única das normas da família 14000 que pode gerar um certificado. E esse certificado ele permite que a empresa demonstre o seu comprometimento com a gestão ambiental para toda a sociedade, ganhando assim competitividade no mercado e outros benefícios. No Brasil, o Inmetro é o responsável por credenciar as empresas que emitem o certificado da ISO 14001, e essas empresas elas realizam uma auditoria de certificação amostral. Então, o auditor ele escolhe aleatoriamente quais itens ela vai verificar e se eles estão em conformidade com a ISO 14001. Então, para não correr o risco de não se enquadrar na norma, e não obter o certificado, as empresas precisam estar em conformidade com todos os itens da norma. E também, como o professor já comentou, a certificação não é obrigatória, mas no Brasil, para algumas licitações, pode ser um requisito no processo, e também, de maneira geral, o mercado global exige a certificação da ISO 14001 para a maioria das transações. Aí pode passar. Bom, eu vou falar um pouco dos impactos da ISO agora. Pode passar. Então, sobre os impactos nas empresas, para uma empresa receber a certificação, ela precisa documentar sistemas de gestão ambiental, porque exige bastante investimento em pessoal e treinamento, receber auditorias regulares de auditores externos ou terceirizados que são credenciados para demonstrar que seu sistema de gestão atende aos padrões. E, de certa forma, a ISO pode ser vista como um nome de marca, que permite que as empresas sinalizem seu compromisso com a gestão ambiental. E essa marca, assim, no contexto internacional, permite que as empresas ambientalmente progressistas se diferenciem das que são retardatárias. Pode passar. Falando um pouco de um caso de um país desenvolvido, embora os países desenvolvidos sejam a maioria entre os países com maior total de certificações, claro, com a China uma exceção,
Uma pesquisa feita no Canadá mostrou que a adoção dessa norma muitas vezes resultou em comportamentos cerimoniais, na intenção de exibir superficialmente que as organizações certificadas atuavam conforme os padrões. Pode passar. Esses estudos mostraram que, embora a conformidade com o padrão tenha resultado em melhorias reais, essas melhorias foram principalmente de natureza técnica e administrativa. Na maioria dos casos, as práticas diárias permaneceram tanto dissociadas das prescrições do sistema, e os funcionários das empresas geralmente tinham uma compreensão muito vaga da norma. Essas melhorias administrativas, elas resultaram em mais de uma aplicação metódica de um sistema de gestão e da racionalização de programas ambientais do que de mudanças profundas no comportamento em relação à descarga de contaminantes. Esse estudo mostrou que a preocupação com a legitimidade institucional foi o principal motivador da decisão inicial de adoção da norma. E esse pesquisador concluiu que seria difícil considerar a ISO 14001 como uma ferramenta genuína para melhorar a eficiência ambiental. Lembrando que esses estudos foram realizados em 9 companhias certificadas, que juntas compunham cerca de 1.100 instalações industriais. Deixa eu passar. Já em países em desenvolvimento, outro estudo concluiu que essas empresas, em países onde as regulamentações ambientais são mal aplicadas, que são geralmente países em desenvolvimento, elas terão incentivos para adotar esses programas, como a certificação da ISO, apenas se os seus clientes e as partes interessadas no exterior reconhecerem o valor desse programa. Então, companhias localizadas em países corruptos, que muitas vezes são detentores de más reputações em governança ambiental, eles enfrentam problemas de reputação quando tentam exportar para mercados estrangeiros. Pode passar. Então, de certa forma, nos países em desenvolvimento, a ISO pode ajudar as empresas a sinalizar seu compromisso com a gestão ambiental e tentar eliminar, de certa forma, a reputação negativa do seu país. Também pode acontecer que empresas desse país selecionem estrategicamente o nível de cumprimento das preferências, como monitoramento, sanções esperadas pelos clientes, e isso foi revelado aos pesquisadores após uma análise empírica de empresas com certificações ISO na China. Daí aqui tem as fontes, né? Pode passar. Falando um pouco da ISO no Brasil, a adoção vem aumentando continuamente nos últimos anos, indica um certo amadurecimento das questões ambientais, e que em 2010 o Brasil atingiu a marca de 4.000 certificados, sendo o país com o maior número de certificados na América Latina, com grande concentração das certificações da região Sudeste, seguidas da região Sul e Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste. Aqui tem um gráfico que como são distribuídas as certificações, que vocês podem ver que a grande maioria faz parte de grandes indústrias, do setor industrial, como já tinham dito, que não está tão presente em médias e pequenas empresas. Pode passar. Bom, eu sou o Alessandro e agora eu vou estar falando um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho. Mas antes de chegar lá, na conclusão em si, precisamos fazer algumas perguntas antes de concluir se teve sucesso ou não a ISO. E uma dessas questões é saber se a norma está obsoleta, porque, como dá para ver na tela, há uma disputa de certificações, que a empresa, se ela não tiver tanto capital para investir nessas certificações, ela vai ter que se perguntar, olha, eu vou investir na qualidade, que, por exemplo, pode passar, por favor? Por exemplo, vou investir na qualidade, que é uma das mais famosas, que a maioria das pessoas conhece a ISO pela 9001, ou se ela vai investir no meio ambiente, que é a 14001, ou o SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho, que é o HSA, que são as mais famosas no caso, né? E a de responsabilidade social, que também tem uma da ISO, que é a 16001. E como eu bem conversei com o professor, ele me explicou que elas não são diretamente concorrentes nessa área, com exceção da ABS 7750 de meio ambiente, que ela é uma britânica, mas voltando, elas não concorrem entre si diretamente, elas possuem um overlap, ou seja, alguns processos que é tomado para ISO de meio ambiente
são equiparadas com, por exemplo, o HSA-SA, que é 18.000 aí de segurança do trabalho, e, por exemplo, a SA 8.000 de responsabilidade social. E, além disso, vale destacar que o professor também apontou que o texto apresentado pela disciplina, aquele texto em português de 2004, que havia uma preocupação com a fusão de padrões, ou seja, haveria uma certificação cruzada. Em outras palavras, se a empresa conseguir a certificação da ISO 14001, ela também conseguiria outra, por exemplo, a SA, ou reduz o processo e torna a segunda certificação mais barata. Isso é basicamente o overlap. Pode passar, por favor? E daí a gente conclui que a ISO obteve sucesso, apesar dessas outras concorrências. Porque desde 1973, lá da Conferência de Estocolmo, a gente vem tendo muitas convenções sobre o meio ambiente, essa preocupação ela cresceu absurdamente, que agora tem demanda social por tecnologia menos poluente, tanto que o professor já estava discutindo com o Ian no começo da aula sobre tecnologia, sobre formas de energias que não poluam tanto, por exemplo, a eólica e tudo mais, e também tem a ampliação do mercado competitivo, que a gente vai tratar um pouco mais disso nas disposições finais. Mas, por exemplo, para continuar concorrendo em mercados cada vez mais competitivos, as empresas devem tomar conhecimento e resolver os problemas ambientais. Caso contrário, perderá gradativamente seu espaço entre os consumidores mais exigentes e preocupados com o meio ambiente. E, além disso, claro, ela vai ter os benefícios ambientais, que, segundo a própria ISO, eles dizem que reduz o uso de matérias-primas, o consumo de energia, a melhora da eficiência do processo, e há uma melhora na eficiência do processo, além de reduzir a geração de rejeitos e custo da disposição, porque eu posso ter novos processos de reciclagem e incineração de alguns resíduos e técnicas mais eficientes para tratar efluentes líquidos. E, claro, vai ter benefícios de produtividade quando eu tomo todas essas medidas de caráter ambiental. Por exemplo, na produtividade, vai ter melhoria nas perspectivas das operações, na parte financeira, economias advindas da maior eficiência dos processos externos, benefícios relacionados à sociedade, relacionamento com stakeholders externos, investidores, porque todas as empresas devem ter essa preocupação hoje, porque se elas causarem um dano ambiental, vai refletir diretamente nas ações delas, já que a gente está tratando de multinacionais, então essas empresas estão listadas em bolsas. E, claro, tem os benefícios de marketing, que é uma coisa que eu até apontei muito na minha redação, conversando com o professor, que as empresas fazem o greenwashing, que elas usam essas formas de mostrar que estão fazendo para o meio ambiente para fazer um marketing verde, de certa forma. Pode passar, por favor. E das considerações finais que a gente pode concluir, é que, diante das observações e das pesquisas realizadas pelo grupo, foi constatado que, apesar de ser uma iniciativa da empresa e sem possuir interferência dos governos e possuir uma relevância empresarial, ou seja, parte deles mesmo, a ISO 14001 nos países desenvolvidos é adotada pelas empresas muito se visando possuir o selo ISO e toda a questão de qualidade por trás dele, porque tem uma representação muito forte. E que nos países em desenvolvimento se adota a ISO 14001 para realizar negócio com os países envolvidos que cobram essa excelência. Então, a gente vê que as maiores empresas que tem aqui no Brasil, as que mais tem, Petrobras, por exemplo, vende muito para fora. E assim finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigado. Oi, obrigado, gente, pela apresentação, muito cuidadosa, muito abrangente e com bastante profundidade. Podemos abrir um espaço para dúvidas que os alunos presentes possam ter. Fiquem à vontade. Bom, se ninguém tem dúvida, todo mundo entendeu a apresentação do grupo, vamos passar adiante. Só tirando a dúvida, a aluna perguntou se o trabalho era individual ou em grupo. Esse que eu vou mandar para vocês amanhã é individual, tá? É um trabalho simples, vocês vão ver, tem que ler uma coisinha rápida e preencher ali
os quadrantes de escolhas que a gente vai ver aqui com a teoria do clube. Bom, feito isso... Professor, posso fazer uma pergunta para o grupo? Por favor, fique à vontade. Vocês falaram bastante da questão da ISO e também sobre como as empresas usam, né, da ISO para fazer um pouco do marketing verde, né, em relação. Mas aí eu queria, na verdade, uma reflexão de vocês, tendo em vista toda essa agenda de desenvolvimento, dessa proposta de sustentabilidade que está sendo tratada, vide os acordos de Paris, Agenda 2030 e os ODS, como que vocês acham que a ISO conversa com eles? Calma, desculpa, eu não travou o final. Você pode repetir, por favor? Lógico. Tendo em vista que a gente tem toda uma agenda de desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030, tem os ODS, que estão sendo tratados também bastante, está tendo uma discussão muito grande em cima deles, e também sobre a questão dos acordos de Paris, como que vocês acham que a ISO, principalmente a ISO 14001, está conversando com eles? Como que a gente pode pensar numa intersecção entre os dois? Principalmente entre a ISO e a Agenda 2030. Na verdade, eu não posso chegar aqui e dizer que eu tenho um conhecimento bruto sobre isso, mas acho que o grupo pode falar mais principalmente quem apresentou da parte de a ISO ser composta por pessoas de vários países, porque existe uma conversa dessa forma. Então, eu imagino que muitas das pessoas que participam dessas reuniões de acordos climáticos também possam contribuir de muitas formas para isso, porque muitas devem fazer parte de ambas as organizações, né, por ela ser tão heterogênea. Então, eu imagino que os diálogos estejam bem abertos entre as duas partes. Com certeza devem ter interesses muito conflitantes. E isso deve ser um dos maiores problemas, mas deve ter algum tipo de diálogo. Eu acho que elas agem mais como parceiras mesmo do que como concorrentes mesmo, porque foi mais isso que o Nicolas acabou falando. Elas têm muitas pessoas que dialogam muito e acabam chegando a conclusões que sejam boas para ambas, mas é claro que tem muitos conflitos, com certeza. Mais alguém do grupo quer comentar alguma coisa? Então, eu acho que, assim, de certa forma, a criação da norma, um incentivo que o mundo vem dando à adoção dessa norma, ele está, assim, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, né? Mas, como eu citei do trabalho, da pesquisa feita no Canadá, nos países desenvolvidos que já tinham uma certa legislação ambiental, aqui, no caso do Canadá especificamente, aquela pesquisa mostrou que mesmo depois da adoção da norma, o que aconteceu foi muito mais mudanças na forma de gestão administrativas do que realmente mudar muita coisa em relação à descarga de poluentes. Então também tem esse lado, né? Embora a norma incentive os países a serem mais sustentáveis, também tem esse lado de acabar sendo apenas uma marca, assim, para as empresas mostrarem que são sustentáveis, mas talvez não aplicando, não dando tanto, acho que não melhorando muito mais a legislação que eles já seguiam, né? Entendi. Na verdade, a minha pergunta eu queria que vocês trabalhassem mais na intersecção dos dois. Eu não sei se você já tem conhecimento da Agenda 2030, de o que ela propõe, dos próprios 17 ODS, mas a ISO e a Agenda 2030, elas conversam em vários ODS, em vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até mandei agora um link para vocês verem. E muitas das empresas, elas estão inserindo a Agenda 2030 e os ODS como parte da governança ambiental das empresas. Então, tem muitas empresas trabalhando com isso. E aí, eles acabam intercalando os próprios resultados da ISO como um alcance dos ODS.
A USP, por exemplo, a USP tem vários projetos que elas estão assim, até incentivando que as pesquisas sejam desenvolvidas visando como que a gente intercala a pesquisa das mais diversas áreas com a Agenda 2030. Então, isso é muito importante que vocês entendam que as empresas elas também estão trabalhando nesse caminho, elas também estão usando isso como uma forma de marketing. Da mesma forma que vocês têm, Caíso, que vocês citaram do marketing verde até, com a Agenda 2030 também segue esse caminho. Mas o interessante é que as duas estão conversando e que vocês podem trabalhar com isso. Professor, era só esse adendo mesmo. Tá, Eu posso não, eu fazer vou uma pegar o pergunta? gancho. Oi, desculpa, pode falar. Eu posso fazer uma pergunta? Na resenha que a gente estava fazendo sobre a ISO, que um dos temas era a ISO, a gente viu sobre certificação multisite lá. E aí vocês falaram na apresentação sobre certificação por amostragem, que avalia uma parte dos itens. Vocês sabem se também tem essa certificação que avalia só algumas localidades de uma empresa? Por exemplo, uma empresa que tem várias franquias, ao invés de você avaliar todas as franquias, você avalia só uma parte por amostragem também. Vocês sabem se existe isso na ISO? Eu fiquei com essa dúvida. Ó, eu não posso te dar certeza absoluta, mas pelo que eu lembro de ter lido, eu acho que isso não acontece, não. Tipo, elas têm que ser, por mais que aconteça, todas as unidades produtivas têm que ser analisadas. Então, do que eu entendi, na verdade, a certificação por amostragem que eu comentei é mais um método de você realizar auditoria. É mais nessa linha. Beleza, obrigado. Eu acho que são duas coisas diferentes. Aquela ideia da certificação multisites, porque o problema da ISO é que não é a empresa que é certificada, é a unidade fabril, é a unidade de produção, é o local onde você manufatura, né? Onde você realiza a produção. É isso que é certificado, não é a empresa, né? Então, assim, se você tem uma empresa com muitas unidades produtivas espalhadas no mesmo território de um mesmo país, existe algum mecanismo de facilitação para que todas essas unidades da mesma empresa recebam a certificação, né? Então, isso é uma coisa. A pergunta, acho que diz respeito à auditoria. Então, é uma outra parte que vem no site fazer a verificação, né? Aí, o que a gente não conseguiu esclarecer aqui é se o auditor passa por todas as etapas e verifica todos os critérios e indicadores, né? Faz um checklist de tudo, ou se ele escolhe um número X de critérios e indicadores e faz ali na hora, sem a empresa saber exatamente o que ele vai verificar. Então, essa é uma coisa que a gente pode levantar para responder de forma precisa a pergunta do colega aí, tá? Se a gente puder avançar, Isa, eu peço a gentileza de você colocar os slides. Tá bom, só um minuto que eu vou compartilhar agora. Enquanto você faz isso, em resumo, a apresentação do grupo deixou muito claro que o ISO 14001, né, digamos, uma ferramenta da globalização, né? No momento que a gente está vendo a globalização ser tão atacada do ponto de vista político em tantos países, né, o ISO é exatamente uma ferramenta de promoção da globalização econômica, né? Da globalização das grandes empresas multinacionais que operam fora do seu país de origem. Isso eu acho que ficou claro com a apresentação do grupo. Em relação ao perfil institucional do ISO, só para deixar claro, ele tem um perfil híbrido, porque, como o grupo deixou muito claro,
os governos participam, né, indicando o órgão normalizador do país que vai, digamos, participar do board, ter assento lá no board do ISO, né? E, ao mesmo tempo, uma parte dessas instituições normalizadoras, associações, agências, enfim, uma parte é pública, outra parte não é pública, né? A parte que é mais pública é, digamos, as que fazem parte dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento indicam agências, órgãos públicos. Os países desenvolvidos indicam órgãos e agências privados. Mas o importante de tudo isso é que o drive, quer dizer, o que mobiliza o ISO, é o setor privado, porque são eles que, em última instância, definem o padrão que vai ser adotado, tá? E reconhecido, obviamente, pelo ISO enquanto instituição. Só para... estou falando a mesma coisa que o grupo colocou, mas só para deixar claro isso que vocês acompanharam. Então, vamos agora... pode passar, Isa, por favor. O que eu vou fazer aqui com vocês? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque, como vocês não leram o texto do cientista político trabalhando com o ISO, então agora nós vamos entrar na discussão de ciência política, como que um cientista político analisa o padrão ISO 14001. Tá? O que ele faz? Que ferramentas ele utiliza? Que abordagem teórica ele vai explorar? Então, assim, isso vai ser totalmente complementar ao que o grupo apresentou, ok? Mas vocês têm que ter digamos, as ferramentas analíticas para fazer esse movimento, né? E não ficarem só com a dimensão técnica, né, do ISO que está presente no texto da resenha. Então, o texto chama The International Organization for Standardization as a Global Governor, a Club Theory Perspective, né? O Azen Prakash e o Matthew Potosky são professores da Universidade de Washington, no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos, né? Fazendo o resumo aqui para vocês, né, do que nós vimos até agora nesse slide. O ISO 14001 é um standard privado, portanto é voluntário, e é completamente diferente do texto que nós vimos a aula passada, do Daniel Fiorino, que fala da velha regulação pública migrando para a nova regulação pública. Então, vamos entender claramente aqui as diferenças. Na regulação pública, as empresas são tomadoras de regras. As regras são definidas pelo legislativo, pelo poder executivo ou pela agência reguladora, certo? E são impostas de forma top-down, né? Através do comando e controle. Então, as empresas são simplesmente rule takers, são tomadoras de regras, né? Na regulação privada, e o ISO 14001 é o melhor caso de regulação ambiental privada, porque é o caso mais bem sucedido que existe até hoje, né? O grupo deixou bem claro isso, é o caso mais bem sucedido de uma regulação privada adotada de forma global, certo? Não existe nenhum outro caso com tanta penetração, né, e tão aceito como o ISO 14001, certo? Nesse caso da regulação privada, as empresas são rule makers, elas produzem a regra, né? Elas são produtoras de regra, de norma, né? E o ISO 14001 foi o que o grupo apresentou. Dentro daquele grupo, daquela comissão, né, os representantes traziam as demandas que eram produzidas pelo setor privado. Então, o ISO 14001 é uma regra produzida pelo setor privado, tá? No caso da regulação pública, os padrões são obrigatórios. No caso da regulação privada, os padrões são voluntários.
Mas tomem cuidado, porque isso a gente está falando do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, das obrigações do Estado soberano, do Poder Executivo, do Legislativo ou da agência reguladora. Quando você fala de mercado, há situações em que o mercado acaba impondo uma regra, uma norma, certo? Exatamente como a gente viu aqui no caso do ISO 14001, porque pode ser uma obrigação do mercado, senão a empresa não consegue exportar nem importar, não consegue promover a venda, né, para a subsidiária da mesma empresa num outro país. Então, como eu falei para vocês, pegando o gancho da questão que a Isabela colocou, toda a discussão ambiental hoje está muito ligada nessa, digamos, intersecção, nesse overlap entre o público e o privado, né? Vejam vocês, o Acordo de Paris de 2015, pela primeira vez na história da ONU, vou checar isso, mas não conheço outro caso de um tratado internacional assinado por Estados soberanos. Pela primeira vez, o Acordo de Paris reconhece um ator não parte, né? O que são as partes? As partes é um nome, né, técnico definido pelos Estados soberanos. As partes são os governos, são os Estados que participam. O Tratado do Acordo de Paris de 2015 reconhece os atores não partes, ou seja, os atores não estatais. Reconhece quem? Reconhece as empresas, reconhece as ONGs, reconhece o terceiro setor, reconhece os atores não estatais, reconhece as universidades, por exemplo. Não importa se são públicas ou privadas, tá? Professor, você está certo. O Acordo de Paris foi o primeiro que teve, e depois a Agenda 2030 ela também reconhece essa participação de atores não estatais. Exatamente. Isso vai ao encontro disso que a Isa acabou de falar. Toda a discussão ambiental hoje, no fundo, é ver como que os estados, né, e as organizações internacionais podem cooperar, provendo governança e regulação com as empresas, as ONGs e os outros atores não estatais. Essa é a ordem do dia hoje. Como que a gente combina, do ponto de vista funcional, atribuições e competências entre governos e entre atores não estatais. Por isso que o Acordo de Paris é um tratado, um acordo internacional de última geração, né? É um acordo assim, extremamente novedoso, né? Inovador, né? Para não usar espanholismo, tá? Bom, no caso da regulação pública, a agência pública monitora, avalia e dá publicidade aos padrões verificados, né? No caso da regulação privada, tem um auditor privado contratado, pago para fazer a auditoria. Por isso que o ISO 14001, como o grupo mencionou, ele é caro. Ele é caro, é caro pagar o auditor. É caro você ter o pessoal da empresa para produzir as informações que o auditor vai, digamos, contabilizar na auditoria. Tem que ter uma equipe na empresa para atender o auditor. Tudo isso é recurso, é dinheiro, né? Então, assim, não tem nada de greenwashing com o ISO 14001. É um empenho, é um custo orçamentário que as empresas têm que separar todo ano, né, para atender aos requisitos, aos padrões, às regras e normas do ISO 14001. Bom, uma diferença importante. Então, o que é comando e controle? Digamos, um conceito para definir uma regra e uma norma que é imposta de cima para baixo, sem contestação, sem possibilidade de recurso. Ou a empresa cumpre ou não cumpre, certo? Isso é comando e controle, né? É o exercício da autoridade pura e simples, né? E a governança que está presente na regulação privada já é isso que a Isa sugeriu. Você tem que dar, como a gente discutiu na aula passada, né, com o texto do Fiorino, a nova regulação permite
com que a regra e a norma seja questionada, seja aperfeiçoada. Para isso, você tem que ter diálogo. Para você ter diálogo, você tem que abrir, né, digamos, a aplicabilidade da norma, da regra, para outros atores, ver o que eles acham, construir a regra junto. É aquela ideia do direito, né, como uma curva de aprendizado. Você aprende com a implementação da regra e da norma, né? Aprende coletivamente. Para isso, você tem que ter governança. Nenhuma autoridade tem o comando e controle para impor, né? Isso tem que ser dividido com outros stakeholders, certo? Que são privados e o fazem junto com as autoridades públicas, do executivo, da agência reguladora, do órgão de normalização e por aí vai. Imagina, Paula, é isso aí. Sempre perguntem sempre que vocês precisarem. Na questão da penalidade, da sanção, o que faz o Estado? Ele sanciona de cima para baixo, né? Sem margem de questionamento, certo? Você atravessa um sinal vermelho, você passa acima de 50 quilômetros na Avenida Politécnica, debaixo do radar, ele vai sancionar você e vai chegar a multa na sua casa. Você pode ali fazer, né, recorrer, dizer não sei o quê, que não era você que estava no carro, não sei o quê, mas não importa, vai chegar na tua casa, né? Então, assim, a gente diz que no caso da regulação pública, a sanção, ela é dura, tem essas características, né, imposta por uma autoridade, né? A sanção de mercado, ela é mais, digamos, difusa, né? Porque ela vai, no fundo, produzir um processo de exclusão do agente econômico, né? Você não vai conseguir atender o requisito, então você está fora. É o mercado que está excluindo, não é o Estado, não é o governo, não é a agência reguladora, tá? Então, aquela pequena empresa que não consegue atender às exigências do ISO 14001, né? Ela vai ficar fora. Ela está fora, ela não vai poder exportar, né? Então, é uma sanção de mercado, enquanto a outra é uma sanção da autoridade institucional, né? E o accountability, a prestação de contas? A regulação pública, a prestação de contas, a gente diz, você pode dizer genericamente, que a agência pública, o poder executivo, o órgão normalizador, está prestando conta para a sociedade. Como é que ela faz isso? Faz um relatório, divulga no site, né? E dá publicidade, né? Torna público o resultado da auditoria, por exemplo. Como é que a gente pensa o accountability ou a prestação de contas no caso da regulação privada? Você está principalmente preocupado com os stakeholders. Então, você vai produzir um relatório para as partes interessadas, para quem tem um stake no negócio, né? Quem são as partes interessadas? Os fornecedores, o consumidor, né? Eventualmente o governo e a agência reguladora também é uma parte interessada, mas de maneira mais indireta. Você tem que, na verdade, prestar contas, né, para quem bancou, para quem custeou aquele padrão, a implementação daquele padrão. Tá? Então, o accountability, que a gente pode traduzir aqui por prestação de contas, tem um sentido diferente. Isso aqui, esse slide resume o que nós vimos até agora, né, da aula passada para essa. Quem tiver dúvida, por favor, manda no chat ou abre o microfone. Isabela, por favor, você pode seguir? Ótimo. Muito bem. Então, eu falei muito isso nas resenhas, só para deixar claro para vocês, o texto que vocês leram, os dois autores lá, o Felipe e a Alessandra, eles entrevistaram 63 empresas brasileiras e identificaram 4 motivações para a adoção do ISO 14001. Uma que eles falam que são motivações reativas. Então, está ligada àquela ideia do mercado, né?
da sanção do mercado. Quer dizer, você tem que adotar, por quê? Porque tem um cliente seu, o comprador, que exige. Então, você tem que adotar o ISO 14001. Você tem uma cadeia produtiva grande, né? Por exemplo, se você fabrica, sei lá, o display do celular, né? A empresa que vai montar o celular obriga você a adotar um padrão ambiental. E o ISO 14001 é um padrão conhecido no mundo todo, né? Então, esse é um exemplo de motivação reativa. Tem a motivação interna, né? Influência de variáveis internas, que tem a ver, digamos, com a unidade de produção que está buscando, digamos, reduzir o uso de água, reduzir o risco de contaminação no solo, reduzir o volume de efluentes na estação de tratamento, ou atender uma exigência regulatória pública. Se o descarte for no rio, tem que ter um padrão, né, do efluente que já não pode mais usar material particulado, tem que ter sido decantado, enfim, alguma motivação interna da unidade de produção. Essa é um outro fator, né? O terceiro seriam motivações proativas. É aquele exemplo da empresa que enxerga, né, no futuro que os governos podem, as agências reguladoras podem vir a regular e elas se antecipam. Então elas falam, não, eu vou adotar esse padrão aqui que ninguém tem para eu usar isso, né, como marketing, como vantagem competitiva no mercado e já me antecipando a uma regulação pública que vai vir, né, mais cedo ou mais tarde, tá? Pelo órgão regulador público. Essa seria uma terceira. E tem as motivações legais que eles chamam aí motivações das obrigações legais que, digamos, vão melhorar o compliance, né, com as normas definidas pela agência reguladora e pelo governo, tá? Então, essas seriam as 4 ali que os autores identificaram no texto. Eu só coloquei aqui porque vários de vocês fizeram comentários na resenha sobre as motivações. Podemos ir em frente, Isabela, por favor. Muito bem, agora vamos entrar no texto que vocês não leram, com exceção do Fernando. Fernando, muito obrigado pela leitura, pelo esforço. O texto é difícil mesmo, tá? Vou entrar aqui no texto. Imagina o seguinte: vocês vão agora entender como um cientista político faz uma leitura de um padrão técnico, né? Então, assim, vocês vão entrar agora na cabeça do cientista político. Os 2 autores usam o conceito das 2 professoras que organizaram o livro. Um global governor, ou seja, é uma espécie de uma autoridade global, né? Híbrida, como a gente falou aqui no caso do ISO, é uma organização internacional cujo objetivo é facilitar as trocas comerciais e criar padrões globais adotados pela maior parte de países e de empresas, né? Então, assim, é um agente da globalização, é uma ferramenta para promover a globalização econômica, principalmente. Por quê? Porque isso vai reduzir os custos para o setor privado. Essa era a preocupação no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Tecnicamente, então, prestem atenção aqui, eu desenhei um exercício exatamente para fortalecer os conceitos que vocês vão começar a estudar a partir de agora. Mas prestem atenção, porque provavelmente vocês não estudaram isso e não tem ninguém do IRI, das sociais aí na classe, no grupo, para poder ajudar vocês. Então, a gente fala o quê? O que é um global governor? É um tipo de autoridade que ajuda a exercer poder através das fronteiras, ou seja, um poder global, com o objetivo de influenciar a policy. O que é a policy? É toda e qualquer ação política, ação coletiva, né, promovida no âmbito global. No caso do global governor, né, que é essa autoridade global. É um conceito, tá, gente? Vocês não precisam decorar isso.
Bom, o que esse Global Governor faz? E o ISO é um exemplo de Global Governor. Eles vão criar os issues, os temas onde as regras e normas vão ser propostas, né? Isso que a gente chama de set de agendas, ou seja, vão definir a agenda, tá? Eles vão estabelecer e implementar as formas como essas regras, essas normas vão ser implementadas e vão criar instrumentos de avaliação dos resultados. Então, eles vão fornecer produtos para padrões para produtos e processos. E aí tem um exemplo do ISO 51151, que é um teste para verificar a performance do ar-condicionado, né? Que tem um indicador ali, vocês sabem que é BTM, se não me engano, que você tem que comprar o ar-condicionado com a potência para atender, digamos, o local onde ele vai ser ligado, na sua casa ou no escritório, né? Bom, Isabela, por gentileza. Bom, o cientista político vai discutir o seguinte: esse Global Governor, né, o ISO, por exemplo, vamos pensar no ISO sempre, tá? O Global Governor é o conceito. O caso, o nosso estudo de caso é o ISO. Qual que é a fonte de autoridade do ISO? E vamos falar das fontes de autoridade do Global Governor em geral. Pode ser uma fonte de autoridade totalmente institucional, né? Então, a instituição foi criada e a autoridade dela emana do papel que ela tem, digamos, global. Exemplos, o IPCC, que nós vamos ver na aula que vem. Foi criado pelos estados soberanos, pelos governos, para estudar o volume global de emissões de gás de efeito estufa. Como que eles fazem isso? Produzindo relatórios, juntando cientistas do mundo todo para produzir um relatório quinquenal, a cada 5 anos. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma autoridade institucional, né? Qual é a autoridade que ela tem? Definir quando existe uma pandemia, quando não existe. E quais são os protocolos quando essa pandemia for oficialmente decretada pela Organização Mundial da Saúde, que é o caso da Covid-19. Essa fonte de autoridade pode ser delegada também. Então, é uma autoridade delegada pelos estados para criar, digamos, regras e normas sobre algum assunto. Por exemplo, o Codex Alimentários é um ISO para padrões alimentares, tá? Vamos falar mais nisso ao longo das aulas, não vou entrar aqui, né, no detalhe para a gente não perder. Mas qual é a fonte da autoridade do ISO como organização internacional? É a sua expertise, ou seja, o seu know-how, o seu conhecimento técnico, né? A capacidade de gerar melhores práticas, de produzir inovação tecnológica, de produzir padrões e regras da pesquisa e do desenvolvimento, ou seja, é uma expertise a fonte de autoridade do ISO como organização internacional, como instituição. Você pode ter uma fonte de autoridade principled, né, ligada, por exemplo, a direitos humanos, a gênero, a meio ambiente, né? Não tem exatamente uma organização internacional como o ISO para nenhum desses três principled, né? Por que principled? Porque tem uma questão normativa por trás. A gente sabe que a gente precisa defender os direitos humanos, a gente sabe que a questão de gênero é importante, né? Porque existe uma assimetria, né? Uma desigualdade de gênero com impactos negativos aí em várias escalas, e tem o problema ambiental, ou seja, nós não temos uma organização internacional para o meio ambiente, pelo menos não por enquanto. E pode ser também uma fonte de autoridade capacity-based, né? Ou seja, ela está ligada a uma certa expertise na execução e na implementação. Por exemplo, imaginem uma operação de paz, né? Que vai fazer, digamos, uma intervenção num país ou num conjunto de países para acabar com um conflito, tá? Bom,
qual é o resumo do slide? O ISO ele tem a sua legitimidade enquanto autoridade, como Global Governor, baseada na expertise técnica, né? Advinda da participação dos atores privados, que são os membros, né? Junto com os governos, que podem adotar padrões e com vistas a melhorar, eventualmente, a rentabilidade das empresas, né? Então, essa ideia de que você pode cuidar do meio ambiente, reduzir impacto ambiental e melhorar a rentabilidade da empresa. A próxima, Isabela, por favor. Bom, agora nós entramos numa parte da teoria do bem de clube. Então, prestem atenção aqui. Eu vou resumir muito, assim, grosseiramente para vocês. Os economistas nos anos 50, nos anos 60, o Paul Samuelson e o James Buchanan, eles começaram a perceber que existiam alguns tipos de bens, talvez também de serviços, né, que não eram exatamente privados e nem públicos, tá? E começaram a estudar o comportamento desses bens e definiram dois critérios, duas variáveis para discutir esses bens. Vamos lá, vamos fazer vocês entenderem isso direitinho. A primeira variável é se o bem tem rivalidade, se ele compete no mercado, tá? E o segundo bem, a segunda variável, desculpe, é se você pode excluir os agentes de acessar o bem, de usufruir do bem. É um pouco, digamos, árida essas definições, mas a gente tem que aplicar, digamos, os exemplos. Se você combinar essas duas variáveis, como vocês estão vendo aí no quadrinho, né, nos quadrantes, vocês vão ver que elas produzem quase 4 resultados possíveis. Em cima, vocês estão vendo a variável rivalidade, né, que pode ser com rivalidade ou sem rivalidade. E na vertical, se você pode excluir e se você pode não excluir. Então, vamos lá. O que é um bem privado? Que é o bem, digamos, de objeto de estudo clássico dos economistas. É aquele bem que você exclui, né? Que você consegue impedir outros agentes de acessar esse bem, e esse bem tem rivalidade. Por que você consegue excluir? Porque para você acessar esse bem, você precisa pagar por ele, certo? Você precisa despender recursos para ter o bem. Você tem que ir ao mercado e comprar o bem. Então, ele é excludable, né? Você exclui ele, né, pela sua característica de mercado. Ele é um bem privado. E existe rivalidade. Por quê? Porque esse bem ele não existe infinitamente no mercado, certo? Ele precisa ser produzido, ele precisa ser distribuído, ou seja, ele é resultado de uma cadeia de decisões, né, cujas escolhas foram no sentido de ofertar o bem no mercado, certo? Então, o bem privado, a gente costuma dizer que ele não que ele é excludente, porque você precisa pagar por ele, e ele tem rivalidade. Por quê? Porque ele não existe infinitamente, né? Os agentes vão competir para ter acesso ao bem e precisam pagar por ele. O oposto do bem privado é o bem público. É exatamente o contrário, tá? Ele não tem rivalidade. E você não consegue excluir ninguém de acessar esse bem. Então, vamos para os exemplos, para vocês entenderem. O ar que nós respiramos, nós precisamos de oxigênio. Nós precisamos metabolizar oxigênio, senão nós morremos, certo? O oxigênio que eu estou aqui na sala utilizando não subtrai nada do oxigênio que vocês estão utilizando aí
na casa de vocês, seja onde vocês estiverem. Ou seja, a gente não estamos rivalizando para acessar esse bem, certo? Para consumir esse bem. E eu não consigo excluir nenhum de vocês do oxigênio que vocês estão respirando. E vocês também não conseguem. Resumo da ópera: o oxigênio é um bem público. Ninguém controla, ninguém domina, ninguém tem a posse desse bem. Ninguém consegue excluir ninguém, certo? Outros exemplos. Estradas não pedagiadas são um exemplo de bem público. Todo mundo pode acessar a estrada com seu carro e você, individualmente, não pode excluir nenhum outro condutor de um veículo de acessar aquela estrada, certo? Estamos falando também de um bem público. Os parques públicos, para você visitar para lazer com a sua família no final de semana, o Ibirapuera, é outro exemplo de um bem público, certo? Tá claro até aqui? A economia estudou bens privados, depois bens públicos, e agora, dos anos 50 para cá, os economistas se debruçaram sobre os bens que não são nem públicos e não são privados, certo? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que não é fácil falar. Bom, para eu entrar nos outros dois bens, no recurso de uso comum e no bem de clube, a gente está falando tudo isso para chegar aonde? Para mostrar para vocês que o ISO 14001 é um bem de clube, tá? Mas como é que nós vamos chegar no bem de clube? Vocês precisam entender primeiro o conceito de ação coletiva. Os cientistas políticos gostam muito de trabalhar com esse conceito. O que é a ação coletiva? Toda e qualquer ação que não dependa de um indivíduo, que envolve cooperação com 2 ou mais indivíduos para se chegar a um determinado resultado. Nós podemos estar falando de governos, por exemplo, o programa emergencial do governo federal, né, dos R$600 por mês, uma ação coletiva promovida pelo governo, certo? Quando as empresas de varejo criam um padrão e dão um certificado para as empresas que auditam os seus fornecedores para produzir roupa sem trabalho infantil e sem trabalho escravo, isso é uma ação coletiva. Quando os governos e as empresas promovem os padrões do ISO 14001, né, eles estão fazendo ação coletiva, né? Tudo bem, professor, entendi o que é ação coletiva. Se vocês quiserem se organizar para trocar o professor de uma disciplina que vocês não estão gostando, vocês estão fazendo ação coletiva. Qual que é o problema? Por que você está falando isso, professor? Porque a ação coletiva tem problemas. Tem muitos tipos de problema, certo? Por exemplo, se eu quiser fazer uma greve, né, se eu for sindicalizado e pegar os meus companheiros e promovermos uma greve, como os Correios, os funcionários dos Correios estão fazendo agora, uma greve que já dura, depois de amanhã já vai ter durado um mês, né? Certo? Por isso vocês não estão recebendo correspondência em casa, tá? Vocês estão fazendo ação coletiva. A ação coletiva envolve uma série de problemas, né? No caso da greve, pode ter o cara que não quer fazer greve, é o fura-greve. Você vai ter que lidar com isso. Se vocês quiserem tirar um professor da Poli, né, vai ter alguns alunos que não vão concordar. Não, eu gosto daquele professor, ele é bom, não vamos tirar ele não faz sentido e tal, né? Quando o governo promoveu a ação coletiva para fazer o programa emergencial, o que aconteceu?
Eles deram R$ 600 para quem não precisava. Teve um monte de gente que se habilitou ali e conseguiu o dinheiro, mas não precisava. Não era para ser direcionado para aquelas pessoas, né? Foram entre 5 e 6 milhões de brasileiros que não precisavam dos R$ 600. Muito bem. Tem uma série de problemas de ação coletiva, mas tem um problema que você não tem como resolver. Todos os outros você consegue resolver, mas tem um problema da ação coletiva que você não tem como resolver. Quando você faz greve e consegue um aumento de salário, você não consegue excluir aqueles trabalhadores que ficaram em casa e não moveram uma palha para conseguir o aumento de salário. Você não tem como excluir eles de serem beneficiados, certo? Quando você promove um programa para melhorar os fornecedores, né, você não consegue excluir as empresas que entraram no programa, passaram a adotar e que vão ter ganho de reputação sem fazer, sem obrigar os seus fornecedores a se certificarem com o programa da associação. Então, um problema de ação coletiva é um problema que a gente chama do carona. Aquele que não arca com o custo da ação, né, mas vai se beneficiar da ação ao fim e ao cabo, com o resultado da ação coletiva. Então, isso guardem essa ideia o que é a ação coletiva, né, os problemas da ação coletiva e o problema específico que é o comportamento carona, certo? Tem um outro tipo de bem, que é o recurso de uso comum, que esse é a tragédia ambiental que nós vivemos, né? Por quê? Porque, como vocês estão vendo aqui na tabela, você tem rivalidade, né, no acesso, no consumo, e você não consegue excluir os outros agentes de fazer uso, de consumir o bem. Então, você pega, por exemplo, uma floresta ou um parque público, um parque nacional, onde você tem uma etnia indígena, né? Você não consegue excluir os madeireiros de entrarem nesse parque, cortar a madeira e venderem. Certo? Que tipo de bem é esse? A gente chama esse bem um recurso de uso comum. Tem rivalidade, mas ele não é excludente. Tá? Então, essa é uma tragédia envolve sim, envolve ação coletiva, tá? Por isso que tem um biólogo americano que escreveu um artigo muito famoso chamado A Tragédia dos Comuns, a tragédia dos recursos de uso comum. São esses recursos ambientais que todo mundo acessa, faz uso dele, né? E eles são rivais, porque você está subtraindo, né, esse recurso dos outros agentes. Então, quando você extrai madeira ilegalmente, você está, na verdade, reduzindo, né, você está aumentando as emissões e diminuindo a capacidade de captura de carbono por parte da floresta. Você está prejudicando o mundo todo, o regime de chuvas no país, na região andina, né? Você está prejudicando todo mundo e está se beneficiando privadamente daquele recurso. Essa é a tragédia dos comuns, tá? Vamos lá, vamos seguir, Isabela. Vamos perguntando, gente. Bom, o ISO 14001 é um bem de clube. O que significa isso? Né? Ele você exclui, por quê? Se você não pagar para entrar nesse clube, se você não pagar para ter o certificado, você está fora, certo? Você está fora. Uma vez que você pagou e entrou no clube, você vai se beneficiar de todas as vantagens que o clube oferece. Ou seja, não tem rivalidade no consumo desse bem. Só que você tem que pagar para entrar. Ou seja,
a empresa tem que adotar o padrão. Uma vez adotado o padrão, você vai ter os benefícios de ser membro desse clube, né? O cientista político discutiu quais foram os tipos de benefícios. Vocês notaram isso na resenha, vocês falaram, mas não com essa linguagem que vocês vão ver agora. São 3 tipos de benefícios que os cientistas políticos identificaram no Bem de Clube, no ISO 14001. As externalidades positivas no âmbito social e ambiental, os ganhos na cadeia de valor, na cadeia produtiva, né? Por exemplo, as empresas que exportaram mais, aumentaram a rentabilidade e melhoraram os salários, certo? As empresas que reduziram a poluição atmosférica. Isso não é um bem da empresa, ela produziu um bem público, certo? Elas estão produzindo um bem público. Se você deixa de jogar efluente no rio, você está produzindo um bem público, ou seja, você está aumentando a oferta de peixes em todo para os pescadores, né, que fazem uso desse recurso de uso comum ao longo do rio. Então, você está entregando bens públicos, fazendo isso, digamos, dentro do clube, buscando o benefício privado, buscando a rentabilidade, tá? Esse é um tipo de benefício. Ou seja, quem adota o ISO 14001, a empresa que adota, está produzindo um bem público, porque tem uma externalidade positiva, social e ambiental, certo? Mas também tem o benefício privado, né? Certo? Eventualmente, com o ISO 14001, você pode aumentar o preço do bem ou do serviço que você oferta ao mercado, certo? E um terceiro benefício é o benefício intangível, é o benefício da marca, é o benefício reputacional, que muitos de vocês mencionaram também na resenha, né? Só para deixar claro, não tem nada a ver com greenwashing, porque, como o grupo colocou, é muito custoso para uma empresa adotar o ISO 14001. Não é brincadeira, né? O custo da auditoria é elevado. Bom, se todo mundo entendeu até agora, vamos entrar nos dilemas. Isabela, por favor, o próximo. Estamos chegando já no final, gente. Quais são os dilemas do clube? São 2 tipos de dilemas. Problemas de ação coletiva, certo? Muito bem. Se você... Imaginem vocês, peguem um clube social, né? Um clube do qual vocês são sócios. O que vai acontecer? Vocês vão perceber que na cobrança da mensalidade vai vir um perfil de sócio. Se vocês cobrarem uma mensalidade muito alta, vocês vão restringir e excluir muita gente. Se vocês cobrarem uma mensalidade muito baixa, né, vai aparecer um monte de gente para se associar, eventualmente gente que vocês não queiram que se associem, certo? Porque vocês querem manter um determinado padrão. É exatamente o que acontece com o ISO 14001, certo? Eles querem atingir um determinado perfil de empresa, né? Se você for muito leniente, você vai baixar o padrão e vai aumentar muito o número de associados. Se você for muito exigente, você vai reduzir muito o número de empresas que têm capacidade de pagar pelo padrão. Então, qual que é o dilema? O primeiro dilema é você modular para qual é o perfil de empresa que você quer dentro desse bem de clube. E não é fácil fazer isso. A BVTEX, por exemplo, que reúne 45 os maiores varejistas brasileiros, que criaram uma certificação para roupa, né? O que aconteceu? Com a pandemia agora, o mercado de certificação praticamente paralisou. O que eles fizeram? Uma certificação express, reduzindo as exigências para manter, né, o certificado atraente.
Ou seja, eles baixaram a régua, tornaram o padrão mais leniente, porque senão as empresas iam sair da associação, ou seja, iam deixar o clube. Espero que vocês tenham entendido o primeiro dilema. Qual que é o segundo dilema? É o shirking. O que é o shirking? To shirk. O que quer dizer isso em inglês? É você abrir mão, é você, digamos, empurrar com a barriga. Que dilema é esse? Imaginem que vocês são bem-sucedidos em trazer empresas para o clube. É o suficiente? Não. Você precisa fazer a empresa implementar o padrão, a norma, as regras, certo? Para fazer isso, elas têm que adotar o padrão. Adotar o padrão é isso que vocês falaram. Fazer o pessoal, treinar o pessoal, fazer obras na unidade produtiva, né? Modificar, treinar a gente para saber lidar com o sistema de gestão ambiental. Tudo isso é implementação. Bom, o que você faz com aquelas empresas que entram no clube e não adotam o padrão? Querem só ter a reputação de serem membros do clube, sem assumir os custos. Esse problema, esse dilema, né, que é um problema de ação coletiva, é o shirking dilema. Como é que você gera incentivos dentro do clube para fazer as empresas adotarem os padrões, né? Então, o shirking é isso, caronear a reputação do clube sem aderir às regras, sem fazer o upgrade, né? Isso vai destruir a reputação do clube, né? E vai diminuir as externalidades positivas de welfare. Isso vai destruir o clube, em última instância, certo? Então, a pergunta que vocês têm que fazer, que o grupo não respondeu, nem tinha que responder, tá, gente? Porque é uma discussão de ciência política, não é uma discussão da engenharia. Quais são os incentivos, professor, para fazer com que as empresas não incorram nesse dilema? Essa é a pergunta. Resumindo, nós temos dois tipos de dilema, como nós vimos aqui. Seguinte, Isabela, estamos acabando, gente. Muito bem. Olha só, que o Potocki e o Asen Prakash fizeram. Vamos criar indicadores para classificar os bens de clube e vamos classificar o ISO 14001. Vamos criar 3 indicadores, tá? Que nós já falamos aqui. Primeiro deles, o monitoramento de uma terceira parte independente. Por que isso é importante? Porque tem muita empresa, principalmente empresa grande, que cria um padrão para ela mesma. Vocês peguem a Nestlé, o Nespresso, vocês vão ver, a Nestlé é tão grande, é a maior empresa de alimentos do mundo, ela não precisa de ação coletiva e nem de clube. Ela mesma cria o padrão dela. Ela criou um padrão para o café Nestlé chamado de Triple A. E é esse padrão utilizado no Nespresso. Ela criou um padrão para ela e ela mesma monitora. Mas ela é a Nestlé, né? Certo? Fatura 80 bilhões de euros por ano. Ela pode fazer isso. Mas não é isso que acontece com a maioria das empresas, né? Elas precisam criar um clube. Então, primeiro indicador, o monitoramento de terceira parte. Se tem uma auditoria independente que vem fazer o relatório, verificar em loco, né? Ou se não, tá? O segundo indicador, se tem auditoria com, digamos, publicização, se o relatório de auditoria ele fica público. Público é domínio público, qualquer um pode acessar. O que as empresas da ABVTEX que foram auditadas fizeram? Pediram para a direção da ABVTEX não tornar os relatórios públicos. Por quê? Porque elas não queriam que os concorrentes soubessem qual foi a performance e o desempenho, item por item, do fornecedor que ela contratou.
Não queriam. Ou seja, o relatório da auditoria não fica público no site da BVTEX. Certo? Terceiro indicador, se tem sanção, se o clube pode expulsar, né? Ou colocar alguma penalidade para a empresa, né? Que não implementou as normas e regras. Seguindo, Isabela. O próximo, Isa, por favor. Então, criamos o que eles chamam de espada, certo? Olha lá, espada forte. Lembre-se, 3 indicadores. Auditoria de terceira parte, relatório publicizado em domínio público e sanção. Você vai ter uma espada forte se você tiver os 3 indicadores simultâneos. Você vai ter uma espada média se você tiver auditoria e relatório em domínio público. E você vai ter uma espada fraca se você tiver só auditoria, né? Divulgada. Se só a auditoria for realizada. Resultado. Qual é o resultado que eles chegam? Que o ISO 14001 tem uma espada fraca. Por quê? Porque ele só faz auditoria. As auditorias, os relatórios não são divulgados em domínio público, porque as empresas não querem, e não tem sanção. Ninguém é expulso desse clube, certo? O que vai acontecer, então, professor? As empresas vão ficar numa quarentena, vão falar, você tem 6 meses para melhorar isso, isso e isso, você não vai ser expulso, daqui a 6 meses eu volto, eu quero que você esteja com a conformidade em dia. Ponto. Resultado, dos 3 critérios, o ISO 14001 promove apenas um indicador, o da auditoria. Ele tem a espada fraca. É um bem de clube fraco, certo? Conclusão, Isabela, última slide e a gente está terminando. O ISO 14001 então, se ela não for atendida, vai ter mais prazo, ou eles nunca vão expulsar uma empresa do bem de clube, a não ser que aconteça uma coisa muito grave. Vão dar prazo, né? Algumas empresas, a tua pergunta é boa, elas criam assim um padrão ouro, um padrão prata, um padrão bronze e jogam a empresa para o padrão bronze, por exemplo. Você tem tanto tempo para chegar no padrão prata, né? E vão segmentando o mercado para acomodar as empresas que têm dificuldade de cumprir a norma, tá? Conclusão geral do texto que vocês não leram, com exceção do Fernando. O ISO 14001, ele é muito positivo para a empresa e como bem público também, ele produz bens públicos. É fácil de entender isso, é positivo. Agora, ele não vai ser nenhuma panaceia, né? Não vai resolver, não é a salvação da lavoura, e também não é uma maldição, não é uma coisa para você combater. Não, é ruim, não serve, é um instrumento da globalização econômica, é um instrumento do poder das empresas multinacionais, da elite global, né? Como politicamente a gente tem visto aí. Ele é uma coisa que ajuda, certo? Agora, toda a concepção do ISO 14001 é de um bem de clube, certo? E tem esses problemas que nós vimos, 2 problemas de ação coletiva, né? O problema da leniência, da leniência e o problema do shirking, que tem como resolver, né? Agora, é um bem de clube, é um mercado criando padrões, né? E gerando incentivos de mercado para as empresas
assumirem esses compromissos e adotarem esses padrões. Então é isso. Não devemos rejeitar os clubes ambientais, porque é uma oportunidade de prover governança. É importante para o mundo o ISO 14001. O grupo deixou isso muito claro, né? Torná-los objetos de regulação é panaceia, porque eles não vão substituir o Estado e as organizações internacionais. De novo, aquilo que a Isabela colocou. Nós temos que pensar o overlap do público e do privado e ver qual é a atribuição e competência é melhor deixar para as empresas, qual a atribuição e competência é melhor deixar para a agência reguladora, qual a atribuição e competência é melhor deixar para as ONGs ou, eventualmente, para as universidades, né? Então, os bens de clube são instrumentos que podem melhorar o compliance e as regras, a partir de incentivos de mercado, com competição entre eles e, ao mesmo tempo, complementando a regulação pública provida pelas autoridades governamentais, né? Pelo Congresso, pelo Poder Executivo, pelas agências reguladoras ou pelas organizações normalizadoras, tá certo? E com isso eu encerro a aula de hoje, encerro a apresentação, tá? Encerro essa exposição. Eu tive que ser muito mais profundo e extenso, porque foi o texto que vocês não leram, mas agora vocês têm o texto aqui gravado para vocês olharem a parte que vocês não entenderam e fazerem perguntas para o professor e para os monitores. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham ainda gravado esses conceitos, né? Bem de clube, recurso de uso comum, né? Os dilemas do bem de clube, os 2 dilemas, os problemas de ação coletiva, o que é ação coletiva. O exercício que eu vou mandar para vocês amanhã, você tem certeza absoluta que vocês vão gravar e isso vai ficar claro na cabeça de vocês, tá certo? Então eu abro agora para as perguntas e deixo vocês à vontade. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Naquele quadro que o senhor mostrou, que tinha rivalidade e exclusão, os bens públicos impuros, né, que são os bens de clube, pelo que eu entendi, eles não têm rivalidade. Mas, por exemplo, dentro da norma ISO 14001, ela não gera benefícios que acabam gerando competitividade entre os cumpridores da norma? Não ficou claro para mim essa questão de que não há rivalidade. Não, então, uma vez dentro do clube, não tem rivalidade entre as empresas que participam do clube, porque elas estão adotando o mesmo padrão. Certo? Ah, tá. Entendi. Só que fora do clube, eventualmente você vai ter um outro bem de clube que compete com o ISO 14001. Entendi. Tá? É meio confuso mesmo, mas a gente vai ver situações em que a proposta... tem um problema quando você tem muitos bens de clube competindo entre eles. Competindo entre eles, não competindo dentro de cada um deles, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Não sei se alguém perguntou mais alguma coisa. Eu vi aí alguém... Por enquanto não, professor. Não, beleza. Então, ou eu fui didático e todo mundo entendeu, ou o pessoal está fazendo outra coisa. Esse negócio de aula virtual é engraçado, né? Mas é isso, gente. Então, não sei se a Isabela e o Ian querem fazer perguntas também, fiquem à vontade, vocês, os monitores. Professor, não, eu achei que os slides eles são bem claros e o texto, se os alunos tiverem a oportunidade de ler, eu recomendo. Eu sei que ele está em inglês, ele é um pouco extenso, mas eu recomendo a leitura. Tá bom. Professor, eu não entendi isso de espada. Quem faz essa definição desses indicadores, assim?
Os dois cientistas políticos que fizeram o texto. Ah, tá bom. Eles criaram esses 3 indicadores e classificaram o ISO 14001 como um bem de espada fraca, porque ele só faz auditoria. Tá. Ele não tem relatório público e não tem sanção. Eles não expulsam ninguém do clube. E voltado para o meio ambiente, assim, teria algum standard ou algo assim que seria uma espada forte, no caso? Ou média, né? Que seja melhor que fraca. Não, então, a gente vai, conforme a gente for tendo os casos, né, a gente vai começar a fazer exatamente esse tipo de classificação. As empresas que fazem parte do selo Origens Brasil, que vocês compram no Pão de Açúcar, né, no Parque Nacional do Xingu, tem mel, tem um monte, tem o selo, né, é um certificado. É exatamente a mesma ideia, é um bem de clube. Tem espada forte, porque os relatórios são publicados no site, ou seja, estão em domínio público, e a empresa que não segue estritamente a regra é expulsa. Então, se vocês forem no Pão de Açúcar e olharem lá Origens Brasil, vocês vão ver castanha do Pará, mel, compota de frutas feito por grupos indígenas do Parque Nacional do Xingu. Esse é um caso de espada forte. Agora, não se engane, Patrícia, é caro, viu? Imagino. Porque fazer um mel com esses padrões tem um custo muito elevado e tem que ser caro. E é importante que você saiba que você está pagando caro para ajudar a manter aquela situação do parque, com aqueles grupos vivendo da extração de recurso natural. Sim. E aí entra isso da Origens aí do Brasil, né? É voluntário, mas não é. Eu posso falar que é um voluntário sem o mesmo caráter da ISO, por exemplo? Porque, tipo, eu consumo mel de boa sem ser Origens do Brasil. No caso, mas ainda tá no mercado, né? Tá bem dentro do mercado quem não é selo Origens do Brasil. Diferente de quem não tem ISO. Se você compra o mel super bom no supermercado, você está comprando um bem privado. Certo? Sim. Como outro qualquer. Tá certo? Tá certo. Mas foi boa essa pergunta, porque vocês vão ver que vem com espada forte. Esses 3 indicadores que eles usam é bem legal, porque é fácil de entender, né? A gente vai começar a brincar e comparar esses bens de clube, na medida que a gente for tendo as aulas, tá? Tá certo, obrigada. Obrigado você, Patrícia. Bom, se não tiver mais questões, eu estou exausto aqui de falar. Professor, eu vou parar a gravação, então. Cansa muito.